Então, essa entrada aqui foi um infarto, certo? Deixei aqui para vocês verem aqui. E essa entrada aqui deu boa, tá bom? Deu boa. É importante entender que tem dia que o mercado vai estar sendo favorável, né? Vai ter dia que não. Tem dia que você vai ficar no 0 a 0, vai ter dia que você vai ficar no perde-ganha, vai ter dia que você vai ganhar e vai ter dia que você vai só perder. Entendeu? Então você tem que entender isso, né? Que nada aqui é 100%, tá? Mas quando você usa um bom gerenciamento, com certeza você consegue chegar lá, beleza? E a movimentação do preço, ela é muito importante para quem está entrando para esse mercado, certo? Então vamos lá, o que foi que eu identifiquei aqui, galera? É o seguinte, olha, primeiro registro, tá? Tanto de alta como de baixa, isso vale ouro, tá? Vale ouro. Então, olha, para quem não sabe ainda, depois de um preço fechado, tá? Depois de um preço fechado, o primeiro pavio que aparecer na parte superior e na parte inferior, tá? Ele é considerado ali um primeiro registro, certo? É considerado ali um primeiro registro, beleza? Então, depois de um preço fechado aqui, ó, nós temos aqui um preço fechado. Que candle é esse aqui? Nós temos aqui um final de taxa, tá? Um final de taxa, ok? E o preço abriu aqui, olha, e fechou aqui, correto? Depois, o próximo candle, ele é um candle de baixa, ok? Ele é um candle de baixa, ele deixa um pavio superior, ok? E deixa um pavio inferior. Então, aqui nós temos um primeiro registro de baixa, ok? E aqui nós temos um primeiro registro de alta, correto? E é importante também saber que esse candle aqui, olha, ele é o último candle, tá? O último candle dessa pequena movimentação de baixa, ok? Ele é o último candle dessa pequena movimentação de baixa. Então, ele é importante para nós, tá? Tanto porque ele é um primeiro registro, tanto de alta como de baixa, entendeu? Como também ele é importante por ele ser o último candle da movimentação de baixa, correto? Então, quando o preço ele resolve reverter, ok? Quando o preço ele resolve reverter, certo? O que é que acontece aí? A gente vai ver que a compra agiu, então o preço reverteu. Testou aqui o nosso primeiro registro, foi além, ok? Rompendo a região, por um momento, esse preço aqui, ele chegou a romper a região, correto? Mas só que logo em seguida, olha, os vendedores aqui, eles se posicionaram na parte superior, os vendedores, né? Se posicionaram aí na parte superior. E quando eles se posicionaram aí, eles empurraram, tá? Empurraram o preço para baixo, né? Empurraram aqui o preço para baixo, ó. E o candle se encerrou abaixo desse primeiro registro aí. Você está entendendo? Se encerrou abaixo desse primeiro registro, né? Então, a compra teve tudo para agir. Se a compra age e ela não consegue superar a região, ok? Então, não tem lógica o preço continuar, tá? Se bem que aqui, claro, né, nada é 100%, né, galera? Mas não teria lógica, já que o preço ele tentou por um momento, não conseguiu romper porque os vendedores pressionaram o preço para baixo. Olha. Está entendendo? Empurraram o preço para baixo e o preço, olha, se encerrou dentro desse primeiro registro aqui.
Então, meu amigo, nós temos leitura para venda aí, tá? Então, eu esperei o preço subir. Na hora que eu peguei aqui a minha entrada, era para ser mais aqui em cima, infelizmente não houve possibilidade, porque na hora que eu fui para pegar a entrada aqui, o candle desceu de uma vez e trouxe a minha taxa aqui para baixo, tá? Mas tranquilo, o candle, ele reverteu, né? Então ele voltou para dentro da região aqui, ok? Me dando uma vitória aí de R$ 729, tá, galera? Então, preste atenção nesses detalhes aí, tá bom? Assistam quantas vezes for necessário assistir o vídeo, tá? Para que vocês aí peguem um jeito, beleza? Que eu quero ver ainda esse ano, eu quero ver vocês ganhando dinheiro, tá? Nesse mercado, tá certo, galera? Então, é se atentar aos detalhes, tá bom? Vamos lá. Próxima entrada foi a segunda e última entrada, tá? Quando você observar um lote, tá? Tanto um microlote como um lote vendedor, ok? Olha aqui, abriu aqui, ó, né? Esse lote. E aí, olha, tá? Preço se encerrou aqui, ó, bem exatamente aqui, correto? Então foi o encerramento aqui. Beleza, então nós temos aqui um microlote, tá? Nós temos aqui um microlote comprador, correto? Pronto, formado por 3 candles de alta, beleza? Quando o preço ele foi interrompido pela venda, olha aqui, ó, o único candle de venda, tá? O único candle de baixa aí, ó. Se ele cair, ok? Se o preço cair aqui, ó, certo? Testar a abertura do lote e não conseguir superar o lote, se ele travar aqui, ou se ele testar e retrair acima, olha aqui acima, ok? Não foi o caso desse aqui, porque esse aqui fechou dentro da região, mas não testou ainda a região aqui. Então a gente espera primeiro o preço testar a região, tá? E depois que o preço testar, aí sim a gente vai ver como foi que esse candle se encerrou para a gente poder fazer uma entrada aí, tá? Tomar uma decisão aí, beleza? Então, se o preço vier aqui, olha, do jeito que ele veio aqui, olha, se ele fechar aqui travado aqui, olha, na abertura do lote, que foi a abertura desse primeiro candle aqui, que é esse candle de alta, né? Que abriu esse micro lote aí, entendeu? Então, nesse caso aí, se ele chegar a travar nessa região aí, ok? Nessa região aqui, olha, então o próximo candle você vai esperar ele abrir, tocar nessa defesa aqui, ó, tá? Nessa defesa aqui. E quando o preço tocar nessa defesa, tá? Aí você tem mais segurança para você pegar a sua entrada. E aí você pega aí uma entrada aí para compra. Beleza? Compreendido? Só que aqui, olha, o que foi que aconteceu? O preço ele fechou dentro de uma região aqui, tá? Talvez ele travou aqui nesse pavio aqui, né? Nem observei se ele travou aqui, mas eu vou já dar uma olhada aqui, tá? Então, como o meu alvo era aqui, entendeu? Então, eu esperei o preço trabalhar, ok? Então, o preço ele trabalhou. Ele, quando abriu aqui, veio mais além, rompeu a região por um momento, só que os compradores vieram se posicionar na ponta desse pavio aqui, empurraram o preço para cima e o candle se encerrou aonde? O candle se encerrou travado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se encerrou travado aqui, né? Então, aqui o que foi que aconteceu aqui? Aqui, como o preço ele tinha se encerrado aqui, né? Eu peguei a minha compra aqui nesse candle aqui, entendeu, galera? Você tá entendendo? No caso aqui, foi nesse candle que eu peguei a minha entrada, galera, tá? Tô viajando aqui na maionese. Peço perdão para vocês aí, tá bom? O que aconteceu aqui? Vamos lá recapitular novamente aqui, tá? Esse candle aqui, ele fechou aqui, olha, né? Ele fechou aqui, entendeu? Beleza, fechou. Então, como ele não tinha testado aqui a abertura aqui, né? Eu me precipitei nessa entrada aqui. Esperei o preço tocar aqui embaixo e peguei a minha compra aqui, tá? Estou recapitulando aqui e explicando direitinho para vocês aqui, porque eu peguei minha entrada aqui. Não peguei minha entrada nesse candle aqui, foi nesse aqui, certo? Como eu estava falando para vocês aqui,
tá? Eu peço até que vocês me perdoem, tá bom? Me perdoem, mas eu estou explicando aqui para vocês aqui, olha. Eu peguei esse candle aqui ao tocar na região, aqui, entendeu? Porque esse candle fechou aqui, além da abertura aqui. Só que não é o correto. Não é o correto, entendeu? Não é o correto. Eu estava misturando as bolas aqui na fraqueza desse preço, como se eu tivesse pego aqui nessa entrada. Mas não, minha entrada foi aqui, tá bom? Então peço perdão para vocês aí. Então, eu peguei aqui, né? Por quê? Porque eu acreditei que o preço ainda fosse retrair. Tanto é, olha, que o candle aqui, olha, tá? Ele se encerrou travado aqui. Então, se eu tivesse pego aqui, teria tomado um loss, beleza? Mas só deu positivo para mim porque eu peguei numa taxa mais embaixo, tá? Isso aqui é um detalhe muito importante que vocês têm que aprender, tá? Nunca, olha aqui, eu me precipitei nessa entrada, mas vocês nunca devem pegar se o preço ainda não testou a região. Eu vinha explicando para vocês isso no início aqui, né? Quando eu comecei a explicar aqui dessa região aqui para vocês, que o preço, se ele não testou, a gente espera ver como é que o próximo preço vai se encerrar nessa região, né? Então aqui, olha, era como se eu tivesse esperado aqui tocar e como se eu tivesse pego aqui, só que não foi o que aconteceu. Eu peguei nesse candle aqui, então eu fiz uma entrada precipitada e eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá bom? Então estou explicando aqui direitinho aqui para vocês aqui, tá certo? Vou repetir aqui para vocês aqui, para que não haja confusão, ok? Eu deveria esperar esse preço trabalhar aqui na região, ok? Mas não foi o que aconteceu. Eu esperei esse candle aqui, olha, quando ele se encerrou aqui, ó, o próximo candle já esperei ele vir buscar a abertura aqui para mim pegar uma compra, só que eu peguei aqui embaixo, entendeu? Então a gente não faz isso, a gente espera o preço primeiramente testar a região, tá bom? Como eu falei para vocês, se vier um preço lá de cima, testar a abertura do candle aqui, olha, e travar expirado aqui, olha, se ele travar expirado aqui, olha, fechado, próximo candle você espera ele abrir, tá? Próximo candle aqui, espera ele abrir, tocar no pavio e você efetua a sua compra, beleza? Se o preço não testar, como aconteceu aqui, olha, ele não chegou a testar, então você espera a próxima movimentação. Se na próxima movimentação der uma fraqueza na região, ok? Aí essa fraqueza tem que se manter acima da abertura desse candle, tá bom? Tem que se manter acima da abertura desse candle. E aí, olha, você pega no próximo candle, você espera ele abrir, tocar na defesa e você efetua a sua compra, beleza? Então, eu estava misturando as bolas aqui, fazendo uma explicação aqui como se eu tivesse pego, né, para essa vela aqui. Mas não foi o caso, eu peguei nessa vela aqui. Então, eu me precipitei na entrada, entendeu? Acreditei na retração aí, por conta que o preço se encerrou fechado aqui, ok? Nessa região aqui. E eu nem tinha observado que ele travou. Sou sincero, viu, galera? Não gosto de mentiras. Tudo que eu passar aqui para vocês aqui vai ser na maior transparência, porque mentira comigo não funciona, tá certo? Não funciona, não gosto de mentira, não gosto de enganar ninguém, tá bom? Então, olha, eu não tinha observado que tinha travado aqui, mas eu observei agora que o preço travou, tá? Mas eu não fiz essa compra aqui por conta de que esse candle travou, porque na hora eu nem vi, entendeu? Então, só o simples fato de ele ter se encerrado aqui, ó, acima da abertura, mas já próximo da abertura, foi o motivo de eu ter pego aqui essa compra, tá certo? Mas se eu tivesse pego no pavio, teria dado vitória do mesmo jeito, certo? Mas eu peguei aqui embaixo, né? Então me precipitei aqui nessa leitura, tá? Me precipitei, porque não é o correto você pegar antes do preço testar a abertura do lote, tá bom? Então, deu uma vitória para mim aí, mas eu me precipitei na análise, tá certo, galera? Então, prestem atenção, não cometam esse erro que o seu professor cometeu, tá bom? Eu ensino, eu tenho conhecimento, mas eu também erro diante do gráfico. Todo mundo erra, não existe super trader, não existe super professor de opções binárias. Todos erram, tá bom, galera? Então, torcendo
mais transparente possível aqui para vocês, tá certo? Então, da próxima vez que vocês, olha, isso aqui acontece muito aqui, abertura de lote, né? Como nós temos aqui esse lote aqui, ok? Microlote comprador, abertura aqui embaixo. Acontece do único candle de baixa, né, vir testar a região e não conseguir superar a abertura, ok? Então, nós temos leitura para compra no próximo candle. Se o preço ainda não testou a abertura do lote e vier um próximo candle e ele enfraquecer na região, ok? Ou se ele travar na abertura do lote, ou microlote, tá? Ou se ele se encerrar acima, nós temos leitura para compra. Se ele se encerrar acima, acima, né? Se houver o encerramento acima da abertura do candle, do primeiro candle que deu início ao lote, tá? A gente espera o preço tocar no pavio, tá bom? Porque aqui que é a defesa, tá? É o seu alvo aqui, se o preço for buscar lá, entendeu? Se não for buscar, abandone a operação, tá certo? E aqui, olha, vocês vão observar que ele travou e o próximo candle aqui subiu, olha, tá? Bora dar uma olhadinha lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ótimo. Aí eu vou só ampliar aqui para vocês, ó. Aí, tá vendo como dá para ver, ó? Então observe que o candle, olha aqui, olha aqui onde ele se encerrou aqui, ó. Ok? Então deu um candle de alta aqui, tá? Por quê? Porque o preço travou lá, ó. Então a gente espera ele abrir, tocar na defesa e compra. Olha até onde o preço veio, ó. E depois o preço subiu. Tá certo, galera? Então, mais esse videozinho aí para vocês aí, ok?